Olá pessoal, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 2. Aula 6. Funções de várias variáveis. Definições. Funções de n variáveis independentes. Suponha que D seja um conjunto de n uplas ordenados de números reais, x1, x2 até xn. Uma função real f em D é uma regra que associa um único número real, esse único número real nós denominamos de W, né? W é igual a f de x1, x2 até xn. Tá? Lembrando, esse W faz o papel do y na função de uma variável, né? Y é igual a f de x. Só que aqui, como nós temos mais de uma variável, né? Então nós vamos chamar de W igual a f de x1, x2 até xn. Tá? Às vezes também a gente chama, aqui são n variáveis, a gente não sabe quantas. Mas nós vamos ver mais para frente de duas variáveis, três variáveis, e aí vai ficar melhor o entendimento. Tá? Então, uma função real, f, em D, é uma regra que associa um único número real, w igual a f de x1, x2 até xn, a cada elemento em D. O conjunto D é o domínio de f, né, igual à função f de x. Então, o domínio D é o domínio de f. E o conjunto de valores w assumidos por f é a sua imagem. Né? Lembrando que w aqui faz o papel de y na função de uma variável. Né? Vamos fazer uma analogia. Se fosse y igual a f de x, né, o conjunto D seria formado por todos os x. Né? Então, o conjunto D, nós sabemos que x na função de uma variável é o domínio da função. E y seria a imagem. Então, só que aqui nós não temos só um x, nós temos x1, x2, e vai até xn. Então, o domínio é formado por essas n uplas. Por que n uplas? Porque vamos supor que eu tenha duas variáveis, então vai ser x1, x2. Então, é uma dupla. Vamos supor que seja de três variáveis, então vai ser x1, x2, x3, então é uma tripla. E assim sucessivamente. Então, como essa definição é geral, nós não temos um número de variáveis, nós chamamos de n uplas. Né? Então, lembrando, o W faz o papel de Y, então Y é a imagem, e o x1, x2, xn faz o papel do x na função de uma variável. Então, é o conjunto domínio. Então, não tem nenhuma novidade em relação à função de uma variável. Só que a única diferença é que o domínio era formado por um número, né? x1, x2, x3, x, aliás, né? Agora ele vai ser formado por pares ordenados, pares ou triplos, ou n-uplas. Tá? O símbolo W é a variável dependente de f, assim como y é a variável dependente na função de uma variável, que, por sua vez, é considerada uma função de n variáveis independentes de x1 a xn. Também chamamos o xj de variáveis de entrada da função e w é a variável de saída da função, a mesma definição para a função de uma variável. Né? Exemplo 1. Calculando uma função. Olha, o valor de f de x, y e z, tá? Então, aqui é uma função aqui o meu domínio é formado por triplas, né? Porque são pares ordenados com três coordenadas, né? 1, 2, 3, tá? Então, veja bem, agora, o valor de f de x, y, z é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? No ponto 304 é quanto? Então, é só substituir. Né? Lembrando, se fosse f de x, né, função de uma variável f de x, seria no ponto 3. Né? Então, bastava colocar 3 no lugar do x. Agora não, agora é uma tripla, x, y, z. Então, eu vou ter que colocar 3 no lugar do x, 0 no lugar do y e 4 no lugar do z. Simplesinho. Então, vai ficar. Então, não é a raiz quadrada de x ao quadrado, meu x não vale 3. Então, fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais y ao quadrado, meu y não vale 0, mais 0 ao quadrado, mais z ao quadrado, meu z não vale 4, mais 4 ao quadrado. Pronto, fazemos os cálculos, né? 3 ao quadrado, 9, 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado, 16, 9 com 16, 25, ficou raiz quadrada de 25, então é 5. Pronto.
Então, f de 3, 0 e 4 para essa regra da função é igual a 5. Domínio em imagem. Tá? Então, é bem simples também, bem semelhante a domínio e imagem de uma função de uma variável. Né? Então, eu estou falando que w é igual a raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Né? W é o y e as outras variáveis fazem o papel de x. Né? Então, o que eu tenho aqui nessa função? Eu vou fazer a mesma pergunta. Tem fração? Não, não tem. Tem índice, tem raiz de índice par? Tem, ó, raiz quadrada. Ah, tá. Então, o que não pode acontecer com o radicando de uma raiz com índice par? O radicando ele não pode ser negativo. Né? Então, y menos x ao quadrado, o resultado dessa operação aqui não pode ser um número negativo, porque nós não temos raiz de número negativo. É igualzinho em função de uma variável. E como que eu faço para esse resultado não ser negativo? Basta y ser maior ou igual a x ao quadrado. Né? Que se y for menor que x ao quadrado, vai ficar uma coisa menor maior que uma coisa maior, vai dar um número negativo. Então, se y for maior ou igual a x ao quadrado, esse resultado é positivo. Então, o domínio da minha função é y maior ou igual a x ao quadrado. Qual que é a imagem? A imagem são os valores de w. Né? O resultado vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada, o valor de raiz quadrada ele é maior ou igual a zero. Então, a imagem é um intervalo fechado de zero até a mais infinito. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Ó. Aqui w igual a 1 sobre xy. Qual que é o domínio da função? Ou seja, quais são os valores que eu posso dar para x e para y? Qualquer valor desde que x e y seja diferente de zero. Ou seja, x e y tem que ser diferente de zero. Qual que é a imagem dessa função? Olha, a imagem dessa função é de menos infinito a zero, união com intervalo de zero a mais infinito. Por que de menos infinito a zero? Porque lembrando que é intervalo aberto, ou seja, a imagem chega bem pertinho de zero. Né? Quando o meu x e y é negativo, o resultado vai ser negativo. Né? E ele vai vir lá de menos infinito, né? E chegar até perto de zero, mas zero não pode. E quando o meu o resultado de xy for positivo, ele vai, a partir de zero, depois de zero, porque não pode dar zero aqui, ele vai para mais infinito. Então, é de menos infinito a zero a mais infinito a zero. Mais um exemplo. W igual a seno de xy. Né? Qual é o domínio da função? Todo plano. Por quê? Aqui, aquela pergunta. Por que aqui teve restrição? Por que aqui teve restrição? Porque aqui teve raiz quadrada e aqui teve fração. Aqui não tem fração, não tem raiz quadrada, então não tem restrição. Então, o domínio é todo plano. Né? Lembrando que agora nós estamos trabalhando com duas variáveis. Todo plano, ou seja, são todos pares ordenados x, y. Isso que significa todo plano. Qual que é a imagem? De menos 1 a 1. Por quê? Aí trigonometria, né? O maior valor de seno, seja qualquer for o valor do argumento, né? x, y aqui no caso é o argumento, seja qual for o valor do argumento, o maior valor de seno é 1 e o menor valor é menos 1. Então, a imagem é de menos 1 a 1. Lembrando que a imagem é o resultado. Né? Funções de três variáveis. Vamos lá, então tem aqui. Primeiro, exemplo, w igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais v ao quadrado. Qual que é o domínio dessa função? Vamos lá, vamos fazer a perguntinha. Tem fração aqui? Não. Tem raiz de índice par? Tem. Então não pode dar. O que acontece com raiz de índice par? O radicando não pode ser negativo. Só que, quem que está aqui? Ó, x ao quadrado, independente do valor de x, vai ser um valor positivo, porque foi elevado ao quadrado. Y ao quadrado, independente do valor do y, se é positivo ou negativo, como ele está sendo elevado ao quadrado, ele vai ser positivo. Z ao quadrado, independente do valor de z, se é positivo ou negativo, ele está sendo elevado ao quadrado e vai ser positivo. Soma de números positivos só podem ser positivos. Então, aqui o domínio é todo o espaço, né? Ou seja, são todas as triplas x, y, z. Porque não interessa o valor de x, de y, de z, eles estão sendo elevados ao quadrado, eles vão ser positivos, aí nós temos a raiz quadrada de número positivo. Né? E qual que é a imagem dessa função? Novamente, o resultado de raiz quadrada é o número
não negativo, né? Ou seja, maior ou igual a zero. Então a imagem é de zero a mais infinito. Vamos ver o domínio dessa função de três variáveis aqui agora, segunda. W é igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Perguntinha, toda vez que perguntar domínio de função, seja ela qualquer função, nós vamos perguntar, tem fração? Tem. Já vimos que tem fração. Então, o que não pode acontecer numa fração? O denominador não pode ser zero, né? Então, qual é a única maneira do denominador aqui ser zero? A única maneira desse denominador aqui ser zero é tanto x, y e z ser zero. Aí a soma de zero com zero vai dar zero. Então, aqui nesse caso, o domínio é todo espaço diferente, uma vez que x, y, z sejam diferentes de 0, 0, 0. Ou seja, pode ser qualquer tripla, qualquer, menos uma tripla. Qual a tripla? A tripla 0, 0, 0. Pode ser 0, 0, 1? Pode, porque vai ficar 0 ao quadrado 0, 0 ao quadrado 0, 1 ao quadrado 1, 0 mais 1, 1. Pode. Pode ser 0, 0, 1, 0, 1? Pode. Só não pode ser os três zeros. Qualquer imagem é de zero a mais infinito. Por que de zero a mais infinito? Lembrando que zero é aberto, né? Que não vai ter como dar esse resultado dar zero a mais infinito. Por quê? O numerador é positivo. O denominador, todos os elementos estão sendo elevados ao quadrado, é positivo. Então, o número positivo de positivo sempre vai dar positivo. Então, o resultado vai ser um número positivo. Então, vai ser a imagem, né, que são os resultados dessas funções, de intervalo aberto de zero a mais infinito. Agora que nós temos que o w é igual a xy, que multiplica log neperiano de z. Né? Qual que é o domínio aqui? Agora apareceu mais uma questão aqui. Além de uma expressão não poder ter não poder ter fração e nem raiz com índice par, nós temos que lembrar a definição de logaritmo. E na definição de logaritmo, o logaritmando ele não pode ser negativo. Né? Então, o z tem que ser maior que zero. Então, é o semi-espaço z maior que zero. O que significa semi-espaço? É porque o z vai ser maior que zero, o x e o y pode ser qualquer valor. Certo? Qual que é a imagem? A imagem é de menos infinito a mais infinito. Por quê? Embora o logaritmando não possa ser negativo, o resultado logarítmico pode ser tanto positivo como negativo.